beleza? Fala, meus queridos acompanhantes do futebol. Tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Do Flamengo, a expectativa é muito alta, não é? Para o começo do Paulo Souza como técnico do Verdão e também para a estreia do time titular no Campeonato Estadual, que deve contar com Marinho, além dos selecionáveis Gabigol e Everton Ribeiro. Mais de 20 dias de pré-temporada, um novo treinador e, claro, uma nova metodologia de trabalho. Telão no campo para indicações táticas, horários controlados, regras bem europeias. Dessa maneira, começou a era Paulo Souza. As primeiras impressões foi de um elenco com muita qualidade, que precisa cada vez mais de compromisso, porque a qualidade não expressa vitórias. Hoje o treinador comanda o time na beira do campo pela primeira vez, ainda com alguns desfalques. Arrascaeta e Isla estão com as seleções e só chegam ao Rio na parte da tarde. Na defesa, Léo Pereira apresentou desgaste muscular. Rodrigo Caio se recupera de um problema no joelho e Diego Alves está com dores no joelho. A novidade é que Gabigol e Everton Ribeiro retornaram de Belo Horizonte pela manhã e se juntaram ao grupo. Estão à disposição do comandante. Ontem, o camisa 9 sequer foi utilizado pelo técnico Tite. Já o meia entrou no fim do segundo tempo. O time que o português vai escalar ainda é um mistério. Nos bastidores, há relatos de treinamentos com 3 zagueiros. Quando foi apresentado no início de janeiro, Paulo Souza chegou a comentar sobre esse tipo de esquema. Com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com 3 defesas que pode passar por 2 zagueiros e um lateral, ou 2 zagueiros e um volante. Mas o importante, como eu disse, o importante é, numa primeira fase de construção, termos a capacidade de sair de pressão, sobretudo com algumas equipas que pontualmente fazem uma pressão alta ao Flamengo. Quem pode estrear é o atacante recém-chegado Marinho. O jogador tem como concorrente direto Everton Ribeiro. O professor já tá ligado que pode contar comigo, né? Então tá de boa. Na hora que ele precisar de mim, o importante aqui é que coração para botar no campo ali, eu vou estar sempre pronto, né? E com o meu coração ansioso para entrar em campo e para poder honrar essa camisa. Com os garotos do Ninho, nas 2 primeiras rodadas, foram 4 pontos conquistados. Uma vitória diante da Portuguesa e um empate com o Voltaço. A partir de hoje é com o time principal. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão carioca. No ano passado, conquistou o tri pela 6ª vez na história. Agora tenta alcançar o posto de tetra. Até hoje, só o Botafogo conseguiu. Vai ser interessante acompanhar Boa Vista e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Daqui a pouquinho, tudo do Clássico Paulista. Pra gente colocar na tela do Futebol 360... será que vai acabar esse fantasma do Jorge Jesus? Vamos lá. É o Flamengo com Hugo no gol. 3 zagueiros, hein? Gustavo Henrique, Davi Luiz e o Felipe Luiz, lateral zagueiro. Mateuzinho, Arão, Andrés Pereira e René. E aí temos Diego ou Vitinho, Pedro ou Gabigol e Bruno Henrique. E o Gabigol aparece aí, obviamente, porque ontem ele nem entrou, né? Pela seleção brasileira. Jogo em BH. Viagem curta. Será que o Pedro não vai matar aquela vontade de ser titular nesse primeiro jogo do Paulo Souza? O que dá para esperar? O que você está imaginando, Brele? Desse novo Flamengo, acho que dá para dizer assim, né? Apesar do elenco ser praticamente o mesmo, vai ser um novo Flamengo? Sem o Everton Ribeiro também. Jogou pouco ontem, pode ser que pinte aí como uma alternativa para o segundo tempo. Mas é um Flamengo que o torcedor espera, acho que a primeira expectativa é enxergar um time mais organizado.
Se o torcedor ali, óbvio que num primeiro momento não vai ser um Flamengo super envolvente, provavelmente dominante, porque é muito melhor que todos os adversários do Campeonato Carioca, incluindo os grandes, Fluminense, Vasco, Botafogo, mas pode ser que demore um tempo também para os jogadores retomarem a forma física ideal e é preciso ter calma também com a intensidade do time. Mas num primeiro momento, eu também espero ver um time mais organizado, um time com uma ideia mais bem definida de jogo, porque no ano passado o Flamengo termina 2021 com a sensação de casa desarrumada. Quando você olha ali, tá uma bagunça, não consegue achar roupa no guarda-roupa, não sabe onde estão as panelas na cozinha. Então, o torcedor do Flamengo, o torcedor rubro-negro, tinha essa impressão e acredito que o Paulo Souza certamente deve ter detectado também, em conversas com jogadores, sentindo pelos movimentos, a movimentação no treino, que há muitas coisas a corrigir em termos de posicionamento, de postura, em termos de posicionamento, de tática. Então, nesse aspecto, a minha primeira expectativa no Flamengo é ter um time muito mais organizado do que era o Flamengo do Renato. E essa é até, eu diria que até uma obrigação do Paulo Souza. Ele chega para arrumar a casa, para, primeiro, fazer essa faxina, a limpa ali de jogadores do elenco, ver com quem que ele vai contar. No próprio departamento de futebol houve reformulações, nova comissão técnica, novos processos de trabalho, para aí sim, depois dessa faxina, depois dessa primeira limpeza, começar a colocar as coisas no seu devido lugar. E eu imagino que diante do Boa Vista, por mais que seja o primeiro teste, por mais que os jogadores ainda não estejam com a intensidade ideal, já vai ser um Flamengo mais arrumadinho e com uma cara, um estilo definido de jogar. Pois é, o torcedor quer ver um Flamengo mais organizado, mais arrumadinho, como disse o Breler, professor. Mas eu tenho certeza que o torcedor ele quer ver o Marinho em campo. A gente colocou um provável Flamengo, uma provável escalação ali, sem o Marinho. Se o Marinho não começar como titular, e aí eu que estou imaginando isso, se o Flamengo estiver jogando mal, vai ser uma gritaria pedindo o Marinho. Se o Flamengo estiver jogando bem e ganhando, a torcida também vai pedir o Marinho. Mais do que o Pedro, hein? Se começar, por exemplo, o Gabigol de titular, o Pedro já está lá há muito tempo, a torcida conhece o Pedro, quer ver o Pedro também. Mas o Marinho, eu posso estar errado, mas eu estou imaginando, vai estar uma expectativa muito grande pelo carisma dele, pelo que o torcedor do Flamengo espera do Marinho com essa camisa. Já vai ter gente no ouvido do Paulo Souza hoje pedindo Marinho, não vai ter não, professor? Caso ele não entre como titular, né? Com certeza. Já estou até ouvindo o coro. Marinho! Marinho! Agora, do ponto de vista, Abel e Breler, do ponto de vista da estrutura do time, você pedir Marinho hoje, como pedia Michael antigamente, não muda muito. Eu acho que o grande desafio de quem quer exorcizar o fantasma do JJ é não perder aquele viço na frente, que é importante. O time era viçoso na frente, isso no começo do Renato Gaúcho, o Flamengo recuperou. Mas o Flamengo jamais teve o equilíbrio que teve no tempo do Jesus. Aquela pressão na frente, né, que revertia em ofensividade, mas na verdade era uma maneira de acuar o adversário. Isso até do ponto de vista do funcionamento da função dos jogadores, da recomposição, sem perder a ofensividade, isso sim o Flamengo nunca mais teve. E o Paulo Souza sabe que esse é o grande desafio dele. Olhando esse time assim, de cara, a única novidade é essa questão do zagueiro lateral esquerdo double face, que os times no Brasil, aqueles que têm condição, Palmeiras, Flamengo, estão fazendo isso. E na minha concepção, com muita inteligência. Nem sempre 3 zagueiros significam um esquema defensivo. Se esses 3 zagueiros te pagarem lá na frente, eu gosto. 3 zagueiros é vida, como diria meu amigo Arnaldo Ribeiro, mas também você precisa trabalhar bem isso. Acho que vai muito dos resultados que conseguir, né? Isso a médio e longo prazo. Uma certeza eu tenho, não é num jogo contra o Boa Vista que o fantasma do Jesus vai ser exorcizado, mas pode ser um começo. Abel, e hoje o Celso tocou num ponto, né, sobre os 3 zagueiros, está ficando obsoleta a definição de sistema tático. E você falar, não, o time joga no 3-4-3, no 3-5-2, porque time que só tem uma formação tática está fadado ao fracasso.
Hoje, durante as partidas, as equipes, os treinadores são exigidos o tempo inteiro a mudar constantemente, a reagir de acordo com o posicionamento do adversário. E eu imagino que o Paulo Souza vai trazer para o Flamengo algo parecido com o que o Abel faz no Palmeiras, que é muitas opções, um time que pode surpreender o adversário, não só na escalação, como o Abel fez na final da Libertadores, mas durante a partida, mudando uma peça de lugar, fazendo com que um jogador, o mesmo jogador, execute uma movimentação diferente e isso, de alguma maneira, desarranja a marcação adversária. Então, o Paulo Souza chega com essa expectativa e também com uma metodologia que vai fazer com que o Flamengo não só não tenha uma formação rígida, definida, que ele tenha mutações durante as partidas, mas também com que ele não tenha um time titular que o torcedor olha e fala: ah, não, aquele ali é o time principal. Esse time vai mudar bastante, eu imagino, pela ideia, pela filosofia do Paulo Souza, que a gente vai ver um Flamengo utilizando mais jogadores do banco e até mesmo mudando mais as formações iniciais, principalmente no Campeonato Carioca. Isso deve acontecer constantemente. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.